Olá, duvido você acertar o tema desse vídeo aqui. Sim, a gente vai falar de clipping nesse vídeo aqui. Se você não sabe o que é clipping, basicamente um método para a gente criar máscaras, para a gente usar alguns objetos para definir ali a região onde outros objetos podem ou não aparecer no nosso artboard. Então o clipping, ele é bem parecido com Clipping Mask, se você vem de um software como Illustrator, por exemplo, mas ele funciona bem diferente de Track Mats, por exemplo, do After Effects. Então, vamos falar sobre o clipping. Primeiro, todo objeto, todo grupo pode ser clipado, e a gente faz isso selecionando o objeto e no inspetor aqui na seção de clip, a gente clica nesse mais para criar um novo clip. E aí, essa moldurinha azul vai aparecer em volta do nosso stage, porque o Rive está pedindo para a gente selecionar qual vai ser a fonte, né, desse nosso clip. E eu não falei fonte só por causa do texto, é a fonte do clipe de verdade. E se eu selecionar, por exemplo, esse texto aqui, vou clicar nele para selecionar, você vai ver que o meu retângulo sumiu completamente. E se eu mover ele por cima desse texto, nada acontece. E nada acontece porque é importante também, não é só fazer o clipe, né? Porque esse objeto aqui, deixa eu esconder, né? A gente tem um texto aqui, esquece esse texto por enquanto, o que a gente usou foi esse shape aqui. Esse shape, ele tem um preenchimento por si só. Então, ou eu posso mover ele para baixo, e aí sim a gente vai ver o nosso retângulo, que agora está por cima, e ele está mascarado dentro desse texto, ou seja, ele só aparece dentro das letras desse texto, ou se eu posso manter aqui o meu shape, né, a fonte do meu clipping por cima, mas se ele tiver um fio, o fio dele vai aparecer. Então eu preciso ou esconder o fio ou deletar o fio completamente, que aí sim eu vou ter o efeito que eu desejo aqui, né, revelar o texto usando esse retângulo, por exemplo. É importante ressaltar que a camada que você está usando como fonte do clipe, né, você pode esconder ou até deletar o fio dela aqui, mas se você esconder a visibilidade da camada como um todo, ela não vai ser computada, né? Ou seja, meu retângulo não está aparecendo. Então, a minha camada ela precisa estar visível e aí sim, lá dentro dela, né, ou eu escondo o preenchimento ou eu deleto o preenchimento dela por completo, ou se eu quiser manter, né, preenchimento ali também, eu posso manter a visibilidade e ele ali, que não tem problema algum. Eu posso deletar um clipe que eu tenho criado vindo aqui, né, na seção de clipe, no retângulo, com o retângulo selecionado, posso clicar nesse menos e aí eu vou deletar essa máscara e você vai notar que isso aqui só funcionou porque eu transformei esse texto aqui em shapes. Porque se eu pegar o texto em si, né, eu bloqueei ele aqui em cima, por isso que eu deixei ele aqui reservado, desculpa se isso te confundir um pouco, mas se eu usar, por exemplo, esse texto, tá ativo, né, eu posso editar esse texto como eu quiser, você vai notar que se eu usar ele como fonte do meu clipe, clicando lá no maisinho, clicando nele, e agora eu vou só ter certeza aqui, né, que o meu retângulo tá por cima, você vai notar que isso não vai funcionar. Isso porque um texto vivo, ele não tem informação vetorial, e é para isso que o clipe está olhando. Diferente do Track Matte, se você está acostumado com o After Effects, por exemplo. O Track Matte está olhando para o valor do pixel, seja esse valor de alfa, né, de opacidade, ou de cor, de luminosidade, de branco para preto. Diferente do Track Matte, o clipping está olhando para curvas dos vetores, por isso que a gente tem a regra de preenchimento. Tá aí uma dica, se você pulou o vídeo sobre a regra de preenchimento, volta lá, porque isso aqui envolve um pouco da regra de preenchimento. Então tenha isso em mente quando você estiver criando seus clippings. Então, de uma forma bem parecida com o que acontece com o texto, repara o que acontece aqui nesse caso. Aqui eu tenho só uma linha que tem um stroke vermelho e aqui eu tenho um círculo com preenchimento azul. Vou pegar essa linha, vou criar um clipe clicando aqui no mais, selecionar o círculo como fonte do meu clipe, você vai notar que agora ele desapareceu, né? Agora eu só vou ter certeza que na hierarquia ele está aqui em cima, e quando eu fizer assim, você vai notar que está funcionando normalmente, né? O meu stroke só está aparecendo dentro do círculo. Mas eu vou remover esse clipe aqui e vou fazer o contrário. Vou pegar minha elipse, vou passar ela para cima e aí eu vou criar um clipe na elipse usando essa minha linha como fonte. E agora você vai notar, conforme eu venho para cá, nada acontece. Meu círculo não aparece aqui dentro desse traçado vermelho. E isso porque o clipe precisa de certo volume para ele funcionar, né? Se isso não fosse um path só, né, um caminho com um contorno, em vez disso, se eu deletar ele aqui, por exemplo, em vez disso, se ele fosse um retângulo arredondado, vermelho, aí sim, se eu usar essa minha elipse, se eu criar um clipe aqui usando ele como fonte, aí sim a gente vai ter aquele resultado esperado. Então, caminhos que são só linhas não possuem volume, não possuem geometria, mas é isso que o clipe precisa para conseguir fazer o efeito dele.
Então vamos voltar aqui para nossa querida torradeira, simpática torrada e torradeira aqui, nossa dupla dinâmica, e vamos entender melhor como é que funciona o clipping. Para isso eu vou vir aqui, vou criar uma elipse aqui, bem em cima deles, centralizar ela dessa forma, e aí eu tenho o meu grupo aqui, né, que eu vou até renomear ele torradeira, para ficar mais torradira, pode ser torradira. Vou passar ele para cima da elipse, e a gente pode usar, né, mascarar não só shapes, a gente pode mascarar grupos também. Então aqui, como eu tenho esse grupo inteiro aqui da torradeira, eu posso vir aqui no clip, selecionar mais, selecionar o meu círculo aqui atrás como a fonte desse clipping, e aí você vai notar que agora a gente está, né, limitando ali a nossa torradeira à área desse círculo. E eu posso mudar, por exemplo, a cor desse círculo, se eu quiser, um amarelo assim, por exemplo, alguma coisa mais divertida, ou posso esconder esse círculo completamente ou até remover o preenchimento para não ter nada e ser completamente transparente. Agora eu vou remover esse clipe aqui porque eu quero te mostrar mais um outro exemplo, porque o contrário também é verdade. Eu posso pegar aqui essa elipse e vamos voltar aqui com o preenchimento dela. Eu vou duplicar essa elipse e vou fazer aqui uma outra elipse como se fosse um binóculo, né? Vou pegar essas duas e vou agrupar. E eu vou te mostrar que grupos também podem servir como fonte do seu clipping. Então agora sim eu vou pegar a torradeira, vou criar um novo clipe e vou usar esse grupo aqui como fonte do meu clipping. Agora eu só preciso jogar, né, isso para cima para ela revelar. Então agora eu posso mexer na escala aqui, porque eu achei que está muito grande. Conforme eu movo aqui esse grupo, você vê que todos os objetos que estão dentro desse grupo servem como uma máscara para o meu objeto. Aí parece que eu estou, né, usando um binóculo aqui para espiar na torrada e na torradeira. E eu vou te mostrar o contrário de novo, só para você ver algumas sutilezas que tem tudo a ver com o que a gente falou mais cedo aqui nesse vídeo. Eu vou usar a torrada como fonte do clipping para esse grupo aqui agora, para essa elipse, aliás. Então, para isso eu vou tirar ela aqui de dentro desse grupo, vou selecionar a elipse, vou criar um clipping e vou selecionar a torradeira como fonte desse clipping. E como esperado, né, desapareceu o nosso círculo, só vou passar ele para cima da torradeira para garantir que ele vai aparecer quando a gente arrastar ele para cá. E como você pode ver, funciona, né? Nossa torradeira aqui está sendo fonte do clipping para esse círculo. Porém, você vai notar, conforme eu subo aqui, ó, na torrada, você vai ver que ainda tem parte da torrada aparecendo aqui. E isso acontece porque essa parte da torrada é um stroke, é um contorno, ou seja, ele é só o estilo, não tem volume ali, não tem geometria, não tem vértices para fazer esse desenho. Então, ele acaba não sendo computado, diferente do track matte do After Effects, se você estiver acostumado com aquilo. Outra coisa que você vai notar é que aqui nessa alavanca eu tenho uma máscara, né? Eu tenho um retângulo ali que está servindo como máscara para um outro objeto. Mas se eu vier aqui trazer esse círculo, você vai notar, ó, que esse retângulo ele é levado em consideração, ó. Tá vendo? Tem um retângulo esquisito. Se eu tirar, não tem, ó. Tem um retângulo esquisito ali e ele é levado em consideração porque ele é volume, ele é geometria. Então, o clipping não está olhando para os pixels, e sim para os vértices das suas formas. Então é bem importante você lembrar disso quando você achar que a sua máscara está meio esquisita. E volta lá para aquele vídeo de regras de preenchimento, se você esqueceu ou se você pulou ele, porque você vai notar que aqui no clipe também tem algumas regras de preenchimento, e dependendo do que você fizer aqui, você pode ter uns resultados bem bizonhos. Então se você tiver enfrentando alguns comportamentos assim, por exemplo, no seu design aí, parece um pesadelo isso aqui, né? Enfim, vai lá e assiste o vídeo para você entender o que está acontecendo. No mais, esse aqui é o básico sobre clipping e máscaras. Deixa o like para marcar esse vídeo, né, como visto, e também contribuir aqui com o meu tempo investido para fazer esses vídeos para você. E eu te vejo no próximo. Até lá!